Você sabia que um dos melhores e mais famosos caças da Segunda Guerra Mundial nasceu como um hidroavião de corrida, tinha uma viúva rica como financiadora e teve várias versões projetadas em um salão de bailes? Então senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. O livro do mês de janeiro do clube de assinaturas Aerobook é sobre o Spitfire. Para se associar ao clube de apaixonados por avião, clique no link que está aí na descrição. Os assinantes ganham acesso a um vídeo exclusivo também, além de todo o negócio do clube, hein? Dá uma checada lá. O prêmio Schneider para hidroaviões foi anunciado pela primeira vez por Jack Schneider, filho de um milionário comerciante de armas e subsecretário da Aeronáutica da França, lá em 1911, com um prêmio de 1000 libras, que era muito dinheiro nessa época. Hoje também é, vamos falar a verdade, né? O objetivo era encorajar o progresso na aviação civil, com o projeto de aviões capazes de operar em mar aberto, de forma confiável, levando uma boa carga paga e com alcance razoável. Esse objetivo bem genérico era para evitar que alguém fizesse um avião específico para corrida, com capacidade de levar apenas o piloto e que fizesse apenas o percurso da prova, que eram 7 voltas em um circuito fechado. Junto com o prêmio em dinheiro, havia também a entrega de um troféu que não ficava em definitivo com o vencedor. Era um esquema bem parecido com a taça Jules Rimet, que era aquela que o Brasil ganhou nas Copas do Mundo de Futebol. O país que ganhasse o torneio por 3 anos ficava com o troféu em definitivo. Só que diferente do futebol, deveriam ser 3 vezes consecutivas. A competição não tinha local fixo e o país vencedor de um ano realizaria a edição do ano seguinte em casa. A França ganhou a primeira edição em 1913 e a Grã-Bretanha ganhou em 1914. Aí veio a Primeira Guerra Mundial e o primeiro concurso válido só aconteceu lá em 1920, quando foi vencido pelos italianos, que repetiram a vitória em 1921. Os ingleses venceram em 1922 com um Supermarine Sea Lion II, de um jovem projetista aeronáutico chamado Reginald Joseph Mitchell. Porém, em 1923, a vitória foi dos americanos. O concurso em 1924 foi declarado nulo, porque nenhuma outra nação apareceu para desafiar os americanos. Acho que ninguém queria atravessar a lagoa mesmo. Em 1925, os britânicos competiram com o Supermarine S4, também projeto de Mitchell, que acabou caindo antes da corrida, mas o piloto foi salvo. Os americanos venceram em uma aeronave Curtiss, pilotada por James Doolittle, que mais tarde ganhou fama com seu audacioso ataque a Tóquio durante a Segunda Guerra Mundial. A velocidade vencedora foi de 373 km por hora. Os italianos voltaram a vencer em 26 e em 27, e o novo avião de Mitchell, o S5, estava pronto. 2 S5 ficaram em primeiro e segundo lugar e a velocidade vencedora foi de 452 km por hora. Depois disso, todas as nações concordaram que seria necessário um intervalo de 2 anos entre essas corridas, porque você projetar aeronaves e motores que estão se tornando cada vez mais complexos em apenas um ano era meio difícil. Assim, a próxima realização da competição só seria em 1929. Neste ano, a Supermarine e Mitchell tinha um novo S6 pronto. Este era movido por um novo motor da Rolls-Royce chamado R, que era capaz de produzir a então impressionante potência de 1.900 cavalos. O S6 venceu com uma velocidade de 528 km por hora. Só que não muito tempo depois, o governo britânico retirou o apoio financeiro e as perspectivas britânicas para concorrer em 1931 pareciam sombrias. Aí apareceu uma patriota inglesa, Lady Houston, que era viúva de um milionário da navegação. Aí ela chegou lá e falou: pô, pega 100.000 libras aqui para ajudar nos custos desse novo Supermarine S6B. Lembrem-se, o prêmio era de 1000 libras e já era muito dinheiro. A mulher pegou e deu 100 mil. Será que foi por isso que o marido dela morreu? Não, vamos lá. O motor foi substituído por um Rolls-Royce PV12 de 2.300 HP. Chegando o dia da corrida, o S6B registrou 655 km por hora. Isso era mais de 300 km por hora mais rápido do que qualquer avião da RAF na época. O troféu Schneider foi ganho pela 3ª vez consecutiva e em definitivo pela Grã-Bretanha. Uhul!
Você agora deve estar pensando, no que uma corrida de hidroaviões tem a ver com caça? Calma. Em 1936, o recém-criado Comando de Caças da Royal Air Force era comandado pelo Marechal do Ar Hugh Dowding, que, de olho nas tensões que existiam na Europa, preparava o plano de defesa aérea da Inglaterra. E para isso lançou as especificações de um caça moderno, fortemente armado, capaz de voar a uma velocidade de 400 km por hora. O Mitchell projetou o Supermarine tipo 224 para atender a esse pedido. O 224 era um monoplano de cabine aberta, com asas de gaivota volumosas e um trem de pouso grande e fixo, movido por um motor Rolls-Royce Goshawk de 600 cavalos. O avião foi apelidado de Spitfire, pelo diretor-gerente da Vickers Supermarine. Ele fez o primeiro voo em 1934 e foi uma grande decepção para Mitchell e a equipe de design, que imediatamente embarcaram em uma série de designs mais limpos, usando os hidroaviões do Schneider Trophy como ponto de partida. O novo projeto, nomeado Type 300, teve a colaboração da Rolls-Royce, que estava trabalhando em um novo motor que viria a ser conhecido como Merlin. Merlin é o nome dado a um pequeno falcão que existe no hemisfério norte e não tem nada a ver com o nome daquele feiticeiro da história do Rei Arthur. Não é feitiçaria, é tecnologia. Se você não entendeu esta referência, você tem menos de 30 anos. Inicialmente, eu tô vendo que a Rafa tá rindo aqui, ó. Ela não entendeu. Inicialmente, um empreendimento privado, o projeto foi assumido pelo Ministério da Aeronáutica, que determinou que as especificações do novo caça seriam escritas com base no que o governo quisesse. O trabalho começou no protótipo Type 300 do Ministério da Aeronáutica, que realizou seu primeiro voo de teste em Eastleigh, em Southampton, em 5 de março de 1936. O que tinha lá em Southampton em matéria de música, vocês lembram? Tá. O K-5054 tinha uma fuselagem estreita com revestimento atuante, ou seja, o revestimento da fuselagem tinha uma influência na rigidez estrutural dela própria, com asas que se estreitavam em pontas delgadas e eram elípticas, e sua cabine era fechada. O trem de pouso foi colocado bem mais próximo da fuselagem e mais próximo um do outro, para reduzir a tensão nas asas, e as rodas recolhiam para fora, ficando alojadas em cavidades nas próprias asas. Só que essa característica de botar os trens de pouso assim um pertinho do outro tornou o avião bastante desafiador em solo, com o pouso sendo bastante complicado e muitas aeronaves foram perdidas em voos de treinamento ou em operações simples de pouso, porque nem toda a pista era pavimentada ainda. O cockpit era considerado confortável, com uma portinhola facilitando a entrada e um teto de acrílico que deslizava sobre trilhos para trás e fornecia uma boa visão externa ao piloto. O avião foi originalmente equipado com uma hélice de madeira de passo fixo de 2 pás, já que hélices de passo variável ainda nem existiam na Inglaterra, e um motor do tipo Merlin C. Por requisito, o futuro caça deveria ter 8 metralhadoras, e como a Inglaterra não tinha metralhadoras modernas, eles instalaram 8 Brownings americanas fabricadas sob licença. O perfil elíptico da asa permitia que as metralhadoras ficassem instaladas distantes da fuselagem, e aí ficava fora do disco de rotação da hélice, o que melhorava a cadência de tiro e dispensava um mecanismo de sincronização. O motor do Spitfire era refrigerado com uma mistura de água e glicol, e isso fez com que um radiador fosse instalado na parte traseira interna da asa direita. E, infelizmente, o Mitchell morreu de câncer em junho de 1937, aos 42 anos de idade. Ele continuou a trabalhar, apesar do aumento da dor, aprimorando o design até o momento de sua morte. Felizmente, antes dele morrer, ele viu seu protótipo voando. O design de produção e as adaptações futuras foram, a partir de então, um trabalho do sucessor de Mitchell, o Joseph Smith. Foi Smith quem supervisionou os testes de produção, e o Ministério da Aeronáutica, impressionado com aquele protótipo, encomendou 310 Spitfires. E apesar dos problemas que o tipo 224 tinha dado, o nome acabou pegando. A Vickers Supermarine prometeu que as entregas começariam em setembro de 1937, chegando a pelo menos 60 aeronaves até o final daquele ano. Mas com o passar dos meses, tornou-se meio óbvio que a previsão era extremamente otimista. O
cronograma ficou muito atrasado e em janeiro de 1937 o chefe de Estado-Maior da Aeronáutica puxou a orelha da Supermarine, dizendo que eles calcularam mal o tamanho da tarefa que eles tinham pela frente. Na verdade, haviam dois fatores no centro dos problemas de produção. Um estava na natureza da aeronave em si, o outro na operação da Supermarine. O Spitfire era um avião muito mais avançado do que qualquer caça construído anteriormente para a RAF. Por causa disso, as técnicas usadas na fabricação eram altamente complexas, às vezes não testadas inclusive. Uma série de dificuldades de engenharia foram aparecendo, desde o sistema hidráulico para trem de pouso retrátil, aliás era o piloto com a bombinha que recolhia o trem, tá? Até a borda dianteira curva da asa elíptica, que era o recurso mais famoso do Spitfire. Um outro fator era o logístico. Em meados lá da década de 30, a Supermarine era uma pequena empresa sem experiência em entregar um grande contrato. Quando ganhou esse contrato do governo, faltava instalações, espaço, equipamento e pessoal. Então, para atender essas demandas do Ministério da Aeronáutica, a empresa precisou não apenas expandir essas instalações e o número de funcionários, mas também terceirizar grande parte da produção do Spitfire. Em 1938, havia quase 80 empresas separadas que eram envolvidas no projeto do avião. E esses arranjos acabaram sendo uma receita para o caos, com os subcontratados reclamando do atraso na entrega dos desenhos e do material, e a Supermarine reclamando da lentidão na fabricação e da baixa qualidade das peças vitais. A confusão foi agravada pelas obras de construção na fábrica. O lugar lembrava até o inferno de Dante, só que era no inverno, então fazia muito frio. E às vezes não tinha teto e outras vezes nem tinha parede no local. Vai vendo. Do primeiro voo em 1936 até o final de 1938, só 5 aeronaves tinham sido entregues. Isso não era nada bom. No ano seguinte, a perspectiva de uma guerra na Europa era iminente e a produção do Spitfire então tornou-se mais eficiente. Com o primeiro modelo de produção denominado Mark I ou MK1 já saindo com alguns melhoramentos. Tinha um motor mais potente, um Merlin mais potente, um para-brisas à prova de balas, hélices de passo variável e de 3 pás. Passo variável é como se o seu ventilador conseguisse mexer assim, ó, o ângulo das pás quando estivesse girando. O cockpit também recebeu blindagem, os tanques dianteiros foram tratados para se tornarem autovedantes, caso recebesse uma bala ali, né? E a carlinga se tornou protuberante, melhorando a visibilidade. Mesmo com o MK1 em produção, o Joe Smith não parava de estudar novas modificações e versões para o Spitfire. Ele fez até uma versão chamada de Speed Spitfire, destinada para a quebra do recorde de velocidade. E também fez versões equipadas com flutuadores, que era para pousar na água, outras com materiais alternativos, como plástico para facilitar a produção, e outra equipada com motor Rolls-Royce Griffon e hélice de 4 pás. Mas as versões em produção eram apenas a MK1 e a MK2. O primeiro MK1 podia atingir a velocidade de 507 km por hora. Lembra que os caras queriam só 400? A velocidade máxima foi de 582 km por hora a 18.500 pés. A velocidade máxima de cruzeiro, né, operacional, era de 338 km a 20.000 pés. E em velocidade econômica, o alcance era até de 575 milhas. O alcance de combate era de 635 km, isso considerando 15 minutos voando ali atacando o alvo. Houve pouca diferença entre o MK1 e o MK2, sendo a principal que os MK2 tinham sido equipados com um motor Merlin de 1.150 cavalos. Ele tinha velocidades máximas e de cruzeiro mais lentas, mas tinha uma taxa de subida muito mais rápida que o MK1. Ele podia atingir 20.000 pés em 7 minutos e tinha um teto melhorado para incríveis 32.800 pés. Ele também tinha melhor proteção para o piloto, com maior blindagem atrás do assento. Outro desenvolvimento inicial que levou ao aumento da variedade do Spitfire foi a produção de diferentes tipos de asas para acomodar uma variedade de configurações de armamento diferentes. A asa A era original projetada para conter 4 metralhadoras. A asa B foi projetada para acomodar um canhão hispano-suíça de 20 mm, de modo que cada asa tinha um canhão e 2 metralhadoras 303. Essa versão era MK1B. Aproximadamente 50 MK1B foram fabricados, só que houve problemas com a alimentação do canhão. Quando o MK2 estava pronto para entrar em serviço, esse problema já havia sido resolvido, ainda bem, né? Dos 920 MK2 feitos, cerca de 170
usavam a configuração asa B. A asa C era universal, ela podia acomodar as combinações da asa A ou da B, ou uma combinação totalmente nova de 2 canhões de 20 mm. Não houve a asa D, mas foi criada uma asa E, que carregava um canhão de 20 mm e uma metralhadora de 5,50 polegadas. O principal rival dos Spitfires era o Messerschmitt Bf-109, que no início da guerra era considerado como levemente superior ao caça inglês. Em altitudes mais baixas e médias, onde ocorreu a grande parte do combate aéreo no início da guerra, o Bf-109 levava muita vantagem em cima do Spitfire. Só que o Spitfire era superior em altitudes mais elevadas. O motor do Bf-109E dava para ele uma vantagem de 200 HP sobre o Spitfire 1A em baixa altitude. Eles utilizavam tecnologia de injeção de combustível, o que permitia que a aeronave se inclinasse para frente em um mergulho em G negativo. Já o carburador do Merlin, lá do Spitfire, acabava apagando o motor se fosse tentado fazer isso. Ele então tinha que primeiro ficar de cabeça para baixo antes de mergulhar. Isso custava segundos preciosos em combate. Além do que, né, se o piloto alemão está atrás e vê você virando assim, ele já sabe que você vai mergulhar, é só tirar para baixo, pegou. E para você saber como é que esse problema foi resolvido, só assistindo o vídeo extra dos assinantes do Aerobook. Só eles têm acesso. O Bf-109 tinha slats automáticos que evitavam que estolassem em baixas velocidades ou em curvas de alto G. As vantagens do Spitfire eram o raio de curva mais apertado e a taxa de curva mais rápida, o que lhe permitia manobrar melhor que o alemão Bf-109 no plano horizontal. Só que era só os Bf-109 descer e acabou para o Spitfire. Mas tinha outro probleminha também. O Bf-109 ele tinha uma razão de subida mais alta, então ele podia fazer subidas que o Spitfire não conseguia alcançar. E aí, mano, deu aos pilotos alemães mais liberdade para se engajarem e saírem de combates aéreos com esses caças britânicos. Tinha que fazer alguma coisa, né? Em setembro de 1940, o Spitfire entrava em serviço em 18 esquadrões da RAF, quando a fábrica de Southampton foi bombardeada e toda a operação da Supermarine teve que ser dispersada pelo sul da Inglaterra. Minúsculos aeródromos e clubes de aviação do pré-guerra foram usados para a montagem do Spitfire, mas de longe o mais grandioso dos novos locais foi a Huxley House, do século XVIII, perto de Winchester, que se tornou a sede administrativa da empresa. Lá eles ergueram hangares em estábulos, a sala de fiar transformou-se em laboratório, a adega em sala escura e o salão de bailes em sala de projetos. Nada é mais aviões e músicas do que você projetar um caça em um salão de bailes, não é mesmo? No programa contínuo de atualização e melhoria do Spitfire, o próximo desenvolvimento mais significativo foi o MK5, com uma produção de 6.479 aviões. Eles receberam 4 canhões e podiam carregar uma bomba de 227 quilos ou 2 bombas de 113 quilos. E também foram equipados com tanques alijáveis de 435 ou 662 litros, aumentando significativamente a autonomia do avião. Eles eram movidos pelos motores Merlin 45 e 46, com 1.470 cavalos. Eles foram a resposta do Ministério da Aeronáutica ao Messerschmitt ME-109F, na primavera de 1941, que tinha superado claramente todos os MK2. O MK5A podia atingir uma velocidade de 605 km por hora a 19.500 pés. E o desempenho de subida foi melhorado. Ele podia atingir 10 mil pés em 3 minutos e 30 mil pés em apenas 12 minutos e 12 segundos. O teto máximo também foi elevado em cerca de 2 mil pés. Olha só, 30 mil pés é a altitude de voo de avião comercial, hein? Só que ele ainda era inferior ao novo Focke-Wulf FW-190, que em termos de desempenho era superior no mergulho, subida, taxa de rolamento e o mais importante, o caça alemão era mais rápido, entre 40 e 60 km por hora em todas as alturas. O Focke-Wulf 190 tinha melhor aceleração em todas as condições de voo e podia superar o Spitfire com facilidade no mergulho, principalmente nos estágios iniciais, e podendo fazer manobras em mergulho que se provaram quase impossíveis para o inglês conseguir fazer. Em combate, o Spitfire ainda podia fazer curvas mais apertadas, mas a velocidade, o mergulho e a taxa de rolagem faziam com que os pilotos da Luftwaffe pudessem escolher quando e onde queriam lutar e sair do combate
à vontade. Só que essa vantagem do Focke-Wulf 190 já tinha sido compensada pela retirada em massa de unidades de caça que estavam sendo empregadas na invasão da Rússia, iniciada no verão anterior. À medida que o desempenho do Spitfire melhorava, aumentava o número de funções que essas aeronaves eram solicitadas a desempenhar. Os Spitfires projetados para combate em baixa altitude eram distinguíveis porque as pontas das asas eram cortadas, então isso dava mais agilidade e velocidade, só que piorava o desempenho em altas altitudes e tornava os pousos e decolagens muito mais difíceis. E aí eles tinham que ter um comprimento de pista maior também. O Mk-5 também teve 230 unidades convertidas em avião de fotorreconhecimento, com o armamento sendo substituído por mais 302 litros de combustível e uma câmera fotográfica instalada num compartimento aquecido na parte traseira do avião. Com a chegada dos bombardeiros Junkers 86 Papa e Romeo, que voavam a grandes altitudes, onde o para-brisa do Spitfire se enchia de gelo, as metralhadoras emperravam e os pilotos eram submetidos a condições duríssimas, a versão Mk-6 foi lançada. Aí ela já tinha o cockpit pressurizado e podia voar a 9.100 metros de altitude com os motores Merlin 60, que produziam o dobro da potência com 2 turbocompressores e hélice quadripá. Imagina só, um avião a pistão que voava na altitude que os jatos comerciais voam hoje em dia. Mais melhorias foram introduzidas com a bequilha retrátil na versão Mk7 e motores ainda mais potentes no Mk8. A próxima versão de grande produção foi o Mk9, vai ter versão assim lá longe, hein? Que usava a fuselagem do Mk5 com motores Merlin 70. Ele se tornou o caça padrão da RAF e foram 5.655 produzidos. 1.188 foram para a Rússia. Um número crescente de Mk9 também foi enviado para os teatros do Oriente Médio e Extremo Oriente. Foi no Mk9 que introduziram uma modificação conhecida como Mod XXX ou XXX. A cervejaria Henniger e Constable Brewery doou cerveja para as tropas inglesas. E para entregar essa cerveja para os pilotos lá do front, a RAF modificaram o suporte onde levava bomba no Mk9 para transportar barris de madeira cheio de cerveja lá dentro e levar para as tropas. Como as temperaturas lá em cima eram bem mais baixas, quando o avião pousava a cerveja estava geladinha. Essa história toda eu contei no episódio 583, assiste que é muito legal. Experimentos também estavam em andamento com os novos motores Rolls-Royce Griffon. O primeiro Spitfire de produção com esses motores foi o Mk12, com o Griffon 3 ou 4, seguido pelo Mk14 com o Griffon 65 de 2.050 cavalos, que gerava uma hélice Rotol de 5 pás. A velocidade desse bicho, 712 km por hora a 30 mil pés e podia atingir uma altura de até 12 mil pés em apenas 2 minutos e 51 segundos. Foi um Mk14, o primeiro avião aliado a derrubar um Messerschmitt Me-262, que foi o primeiro caça-jato operacional do mundo. A versão Mk16 chegou com o motor Merlin, construído sob licença pela Packard americana, para atender a grande demanda, já que outras aeronaves, como o bombardeiro Avro Lancaster, também usavam esse tipo de motor. Algumas unidades vieram equipadas com o canopy do tipo Lágrima, que dava uma melhor visibilidade. Essa foi a última versão com mais de 1.000 unidades produzidas do Spitfire. A guerra na Europa estava em seus estágios finais e com a superioridade aérea conseguida pelos aliados, diminuiu a necessidade de produção maciça de caças lá na Grã-Bretanha. Mesmo assim, melhorias foram testadas e implementadas com motores mais potentes, chegando a 2.375 HP, com hélices contrarrotativas na versão Mk22. Vai vendo. Os Spitfires abateram um total de 529 aeronaves inimigas, com a perda de 230 aeronaves. O último modelo produzido foi o Mk24, com apenas 54 unidades, que foi entregue em fevereiro de 1948. Eles foram usados por apenas um esquadrão da RAF até 1952. Algumas dessas aeronaves do esquadrão foram para a Força Aérea Auxiliar de Hong Kong, onde voaram até 1955. O surgimento do Messerschmitt Me-262 havia mostrado o caminho para o futuro.
Depois da guerra, os designers de todos os fabricantes se voltaram para a produção de caças com motor a jato. A vida útil dos Spitfires no pós-guerra havia chegado ao fim. O livro do Spitfire contém muito mais detalhes, ficha técnica e mimos que só o Aerobook pode trazer para você. E tudo feito com muito carinho pela equipe do Aviões e Músicas. Se você curtiu o vídeo de hoje, deixa o joinha aí, se inscreva no canal se não for inscrito, considere apoiar por apenas R$ 2,99 ao mês e o seu nome aparece nos créditos, além de outras vantagens que você recebe. Um grande abraço e até o próximo voo!